As pessoas não gostam que eu fale isso dessa forma, mas Não, assim, nós nunca vamos ter uma lei que beneficia, propriamente dito, a categoria ou os profissionais na segurança privada, porque a segurança privada no Brasil é cara e ela não gera receita suficiente para a gente sustentar um lobista em Brasília. não. Ela não gera. A gente sabe que contratos, a margem dos contratos, o jeito de se fazer contrato, ela não ela não gera. E quando eu falo ponto de inflexão, é a gente pensar que, por exemplo, eu vou usar o termo anterior, né, uma extensão em grandes eventos, Sim, que hoje vira um curso de aperfeiçoamento para vigilância em eventos sociais, ela sai de alguma coisa em torno de R$ 300, uma semana de formação, para um curso que fica inviável a gente oferecer no custo para o mercado por menos do que alguma coisa próxima a R$ 750. Nossa, a escola então vai ganhar muito dinheiro. Não, quanto é um operador de drone, um drone homologado pela ANAC para colocar um vigilante para operar, né? Então quando eu falo ponto de inflexão é sim. assim, ó, como a gente tem uma área que custa caro, gera pouca receita e a gente onera o custo da formação, né? O ponto de inflexão acaba sendo assim, ó, eu tenho uma demanda, eu tenho um custo de execução dessa demanda e nós não temos o dinheiro Sim. para pagar o custo dessa demanda, Uhum. né. Agora não estou indo contra o que foi feito, Sim. tá, Jonatas, eu entendo, assim, o assunto aqui nem deveria ser nesse momento, a gente acabou vindo para esse lugar, porque eu acho que é lugar comum, é necessário a gente falar, tá muito fresco, né, a publicação da portaria, a promulgação do decreto, tá tudo muito recente, nós estamos falando de 10, 15 dias atrás. Eu acho que aquela visão de escola de vigilante, ela de fato ela tá caminhando para se encerrar. E aí nós temos 2 destinos, 2 caminhos possíveis. O primeiro deles é, a gente passa a ter grandes centros de profissionalização e ensino técnico profissional. O segundo é, infelizmente a área não é capaz, por exemplo, de como é que a gente vai sustentar um contrato em que a gente tem um custo de reciclagem previsto na duração desse contrato em X, e aí com a mudança da lei e a necessidade de adequação dos recursos e equipamentos, por exemplo, esse X virá 2 vezes e meia X. O efeito colateral pode ser o aumento da clandestinidade, né, e há um risco, que eu não quero pensar nele dessa forma, porque eu entendo que nós temos órgãos, pessoas sérias, representativas e preocupadas com a conformidade na área, né. Uma delas, por óbvio, a Polícia Federal está aí desde meados da década de 90 também, regulamentando, fiscalizando, controlando, é a autora, né, da fonte da portaria, né. Então acho que, mas a gente corre esse risco. O mercado de segurança privada acaba correndo esse risco. Então, na visão do senso comum, né, quem ganhou foi a escola. Possivelmente, se de fato a gente não alcançar esse ponto de inflexão em termos de capacidade de geração de Sim. receita e execução daquilo que a gente precisa executar, realmente a gente tem uma janela de oportunidades muito interessante aí, né. E muito trabalhosa também, porque assim, a Polícia Federal publicou a portaria no dia 12. Não, final do mês passado, você lembra que dia foi? Dia 25. Enfim, e deu 45 dias para as escolas se adequarem, né. Perfeito. Como é que você adequa só no curso de formação a revisão de conteúdo de 170 horas aula? Hã. Ficou difícil, Maurício? Voltando aos dados do Anuário da Segurança Pública, a gente tem hoje 361 escolas de formação no Brasil.
será que todas elas vão conseguir se organizar para atender essa demanda? Será que todas elas têm condição financeira de fazer o investimento? Porque a gente conhece escola aqui Sim, do interior aqui que, assim, ela vai processar 30, 40 alunos por mês. Ela vai trabalhar em dias específicos para atendimento pontual. Essa escola, ela, para mim, ela vai ter bastante dificuldade de sustentar a operação, e né. voltando a esse gancho de se a escola foi beneficiada de fato, se a gente pegar esses mesmos dados de 24 para cá, se mantiveram estáveis, o número de escolas não aumentou, não diminuiu, se manteve ali. Então, para quem esperava que ia aumentar o número de escola, a legislação ela dificultou a abertura de escolas no Brasil. É, por outro lado, é uma barreira de entrada relevante, porque eu acho que, assim como empresa que vai mexer com material, equipamento controlado, Sim, armamento, munição, aquele profissional que precisa estar em plena saúde física e mental, né, para exercer a atividade, para a escola também eu não vou contra. Eu não vou contra essas barreiras, né. A grande questão é, nesse contexto, eh eu gostaria de ouvir você, de saber sua opinião também, mas eu fico pensando o seguinte: o que vai ser o profissional dentro desse novo contexto? Porque pensa, se a gente sai de um centro de formação com um escopo ali bem sim. determinado, maduro, colocado, né, estabelecido para o que a gente tem de demanda. Eu diria que para nossa região é tranquilo, Uberlândia Sim, ainda é uma cidade muito tranquila, muito segura, a gente ainda tem a sensação de segurança, né, para estar na rua, para dirigir, para levar nossos filhos pra escola, para o dia a dia ali, sim. a gente ainda se sente seguro, a gente entende que o papel do vigilante nessas regiões do país aí, interior, onde os índices de criminalidade e violência são menores, tem muito mais a ver com o controle patrimonial mesmo, Uhum. com produzir a sensação de segurança, que é o nosso grande produto, eh, de maneira praticamente natural. Agora vamos pensar em termos de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Brasília, Recife, Salvador, as grandes cidades brasileiras, né, que a gente sabe que infelizmente a realidade em termos de violência urbana é muito maior. Quer dizer, eh para onde a gente está caminhando com esse profissional, se eventualmente a gente de fato não fizer um investimento ou não fizer uma avaliação dessa legislação para trazer um profissional melhor preparado para essa realidade, para esse contexto, né. Eh, eu acho que a gente está a caminho de uma visão completamente distinta do que é o vigilante, a partir dessa dessa pancada que foi, no bom sentido, a nova legislação, Sim. né. Ô Maurício, então dentro dessa realidade que você passou, desse aumento da criminalidade, a gente pega, por exemplo, as cidades do Nordeste, a maioria delas são, eh, comandadas por membros de facções, então os índices de criminalidade lá são muito maiores do que a nossa realidade aqui numa cidade interiorana. Então você pega a legislação, a lei e o decreto. O decreto serve basicamente para explicar e detalhar o que a lei colocou nos seus artigos. Ela tem que detalhar conforme o que está escrito na legislação. Ela não pode acrescentar ou trazer pautas que não são de conformidade da lei. O que é que diz a Lei 14.967? O vigilante deve manter-se adstrito ao imóvel vigiado, ou seja, do portão para dentro. Isso não mudou com relação à Lei 7.102. O que eu acho interessante na lei é o fato dela detalhar de maneira explícita qual que é a função do vigilante. E na antiga lei nós não tínhamos isso. A gente tinha a função do vigilante através de portaria.
E aí, estabelecendo a hierarquia das regras, a gente sabe que lei tem nem comparação com os atos normativos da PF, é uma legislação federal. Pegando o gancho no que você falou, aumento da criminalidade em várias regiões do Brasil, no Brasil como um todo. A lei estabelece que o vigilante deve permanecer adstrito ao imóvel, portão para dentro. Ela não ampliou a responsabilidade. Aí vem o decreto, e já sabia-se disso na minuta definitiva, a possibilidade do vigilante atuar em áreas próximas, em áreas contíguas, como ele destaca nos artigos do decreto. E o decreto foi aprovado, o presidente assinou, e ele traz essa possibilidade, o vigilante trabalhar em áreas contíguas ao imóvel vigiado. E o risco, que é inerente à profissão, mas tem gente que não entende assim, não vê dessa forma. Eu te pergunto, o que é que você acha dessa possibilidade de ampliar a atuação do vigilante para essas áreas externas ao imóvel vigiado? Eu acho que nada mudou. Eu acho que no fim das contas, cara, uma coisa que a gente cansa de falar também, assim, qual que é o principal artigo que a gente deve observar lá na execução da nossa atividade na operação? É o tal do bom senso, né? A primeira segurança que eu tenho que garantir é a minha. Perfeito. Tranquilo. Você lembra do caso da lixeira? No posto de serviço, o vigilante dentro do prédio, o caminhão deu a ré na lixeira, e aí? A lixeira está no passeio. O passeio é um espaço de domínio público, mas pertence ao imóvel vigiado. E aí? Aí eu vou anotar a placa, eu vou registrar a ocorrência. Se eventualmente esse motorista do caminhão tiver no local, eu posso identificá-lo ali na calçada, garantindo a minha segurança? Posso, né? Na prática, se você pegar ao pé da letra da lei, eu não podia. Ponto final. Sim. Eu preciso estar limitado para dentro do muro, para dentro do limite do imóvel vigiado. Uhum. O decreto ele traz uma percepção que está muito mais alinhada à nossa realidade, você não acha, cara? Concordo. Eu acho assim, assim, convenhamos, eh, o bom senso ele não pode ser muleta para fazer cagada. Ele não pode ser, por exemplo: "Ah não, eu só atravessei a rua para almoçar e tô de farda". Se você não está de serviço, você tem que descaracterizar, né, isso aí é trivial. Muita gente não faz. Sim. Muita gente: "Ah não, é só é só um". Não, não é só, você pode cumprir, você pode fazer o que está no disposto para você Uhum. fazer, trabalha dentro do regulamento, mas a gente vai se dando essas pequenas permissões e acaba desandando, né, acaba caminhando para para concessões que você faz a si mesmo, que no final, quando você vai olhar a qualidade do serviço que você está entregando em termos de daquilo que a gente falou de atributos, a disciplina, entregar a sensação de segurança adequadamente, eh vivacidade, porque assim, descaracterizar um uniforme para atravessar a rua para almoçar é só uma questão de disposição mesmo, Sim. de disponibilidade para eu vou ali, vou pegar uma de malha maior, GG que eu trouxe, vou colocar por cima do uniforme aqui, né, eventualmente vou tirar o coldre para não chamar atenção, já que a arma tem que ficar dentro do posto, isso aí é inegociável. A gente não fazer essas pequenas concessões para entregar um trabalho que ele 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 vai transparecer aquilo que ele de fato deveria ser, que é a sensação de profissionalismo inegociável, né, isso aí tem que ser inegociável,